Ministro aposentado do STJ, Gilson Dipp. Ministro, bom dia. Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito obrigado a vocês todos, estou à disposição de todos aí. Ministro, inclusive tem uma aspas do senhor aqui na Folha de São Paulo hoje, dizendo dessa polêmica envolvendo a Procuradoria-Geral e também o Supremo, ao abrir inquérito de contornos penais alegando tratar de matéria interna, o STF criou uma crise para ele e os demais poderes. É uma crise que raramente é vista aqui no Brasil. Por que o Judiciário chega a esse nível de crise, hein, ministro? Olha, é extremamente conservador ou constrangedor o que o Supremo toma a si uma tarefa que não é sua, atropelando todas as determinações do Estado Democrático de Direito. Estou falando do Supremo Tribunal Federal, que se arvora, nesse momento, na condição de acusador, de instrutor, de apurador de provas e de juiz. Eu nunca vi na história do judiciário brasileiro tamanha falta de sensibilidade por parte do órgão máximo do judiciário brasileiro. Nós estamos diante aqui de uma anomalia jurídica e não vamos apontar A ou B. Isto é uma omissão do Supremo Tribunal Federal como um todo. Seja para tolher, seja para consertar, seja para não deixar que tais acontecimentos viessem à tona. Ministro, bom dia. É Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia, Villa. Deixa eu perguntar justamente sobre isso para o senhor. Como o senhor destaca, o STF acusa, instrui, apura e poderá julgar, né? Quer dizer, que é um fato, uma tremenda anomalia, né? Agora, como é que, após a investigação, tendo em vista que isso são fatos bastante estranhos, vai fazer essa investigação no inquérito e vai encaminhar o inquérito para quem? Vila, é uma extravagância que acho que ninguém pode responder de sua consciência com uma autoridade. O Supremo vai entregar para a polícia? Sim. A polícia apura. Se houver indícios de crime, quem vai acusar? Quem é o titular da ação penal? Sim. É o Ministério Público, que já se manifestou drasticamente pelo arquivamento da investigação por ser ele o titular da ação penal. E tem um aspecto grave, Vila. Sim. O Supremo ressuscitou a Lei de Segurança Nacional. A malfadada Lei de Segurança Nacional, que estava enterrada, estava quietinha, debaixo de um palmo de terras, ressuscita para a defesa própria. Uma lei que veio do período ditatorial para defender a si próprio, ou seja, o próprio Supremo Tribunal Federal. Isso autoriza que essa lei venha a ser também ressuscitada por outrem, que não o Supremo, para, sei lá, que tipo de objetivos possam vir no momento de fragilidade da nossa democracia. Justamente sobre isso, ministro, se eu estiver errado, por favor, o senhor me corrija, mas a questão que eu coloco para o senhor, evidentemente que a Lei de Segurança Nacional não pode ser considerada recebida pela Constituição de 1988. Os artigos 5º, vários incisos, o artigo 220 garantem a ampla liberdade de imprensa. Como é possível, justamente, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, invocar a Lei de Segurança Nacional, tendo em vista o que dispõe o texto constitucional? A Suprema Corte abdicou de toda e qualquer interpretação razoável da Constituição, do regime democrático e do próprio bom senso. A guardiã da Constituição ressuscita leis que não estão abrigadas pela Constituição Federal. Se não formalmente, moralmente.
E isso dá ao Supremo uma dimensão de superegolatria, porque na defesa de seus interesses ou de alguns dos seus juízes, ela não mede nenhum esforço para trazer à tona leis autoritárias. Como autoritária foi a decisão do Supremo de abrir um inquérito numa absurda interpretação que só eles, segundo eles mesmos dizem, podem dar ao seu regimento interno. Regimento interno pode formalmente ter força de lei, mas regimento interno não pode afrontar o Código Penal, o Código de Processo Penal, as leis penais extravagantes. Então, eu realmente não sei como esse imbróglio vai terminar. E como tudo no Brasil pode terminar em nada ou pode terminar em tudo. Enfim, o Supremo Tribunal Federal, através do seu plenário, vai ter que recuar, obrigatoriamente, sob pena de pôr em risco, e aí é a minha preocupação, e nunca esperava ter dito isso, o Supremo Tribunal Federal vai pôr em risco a Constituição brasileira e o regime democrático. Ministro, uma outra questão que eu queria colocar ao senhor. A forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea da Constituição, né, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º e tal. Eu queria, partindo desse pressuposto, mudar um pouco uma pergunta para o senhor sobre a seguinte questão, sem entrar no mérito, já que agora a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, está apreciando as questões a efeitos estritamente legais da reforma da Previdência. Eu acompanhando todos os debates, é uma questão que eu queria colocar para o senhor. Como é possível o Congresso Nacional deliberar sobre o sistema previdenciário das 27 unidades da Federação? O da União, não vejo problema, mas das 27 unidades da Federação, tendo em vista que cada unidade da Federação tem o seu próprio sistema previdenciário e tendo em vista também que a forma federativa de Estado garante a autonomia de cada ente federativo. Sendo assim, é possível fazer uma reforma que atinja a União e os entes federativos sem a convalidação de cada Assembleia Estadual, no caso específico dos regimes previdenciários de cada unidade federativa? Maravilha, isso é uma pergunta muito boa para um sistema federativo falido como é o do Brasil. Nós estamos numa federação em que um dos entes federativos, a União, tem preponderância econômica, política, de autoridade sobre os demais entes. Agora, o que vige, no modo de ver, Vila, é que nós temos um princípio constitucional da simetria. Ou seja, mesmo no sistema federativo, simetricamente, as regras atinentes à Previdência Social dos Estados não poderão se contrapor em linhas gerais às regras que são impostas ou que são atribuídas à União Federal. Não haveria nenhuma justificativa para que os estados tivessem regras diversas do que o da União, apesar de que elas devem ter peculiaridades próprias, evidentemente, mas tem o princípio constitucional e do bom senso de que deve haver uma simetria na reforma da Previdência. Não pode haver conflitos que possam inviabilizá-la. Agora, cada estado, sim, tem dentro, e aí o caso concreto puderá dizer, sim, peculiaridades que possam ser estipuladas por eles mesmos, pelas suas assembleias, desde que não conflitem de forma drástica com o que foi decidido em relação à reforma da Previdência da União. Ministro Gilson Dipp, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia para o senhor, até a próxima. Bom dia, até a próxima.